Amém. Quero externar minha gratidão a Deus, louvar a Ele por esta oportunidade, por Ele ter permitido eu chegar aqui, um dia tão espetacular, tão especial como hoje, Dia dos Pais. Quero parabenizar todos os papais, né, que estão aqui, ao nosso pastor. Deus abençoe, louvando a Deus pela sua vida, né, por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor está me dando. E confesso que é uma bênção para o pastor velho. Está preparada? Diga, eu estou aqui, tem uma palavra de Deus, amém? Louva a Deus pela sua vida, pela vida da missionária e sua esposa, ao pastor, ao presbítero, ao todos os missionários, toda a igreja. Queridos irmãos, quem trouxe a Bíblia, por favor, livro de Gênesis. Aleluia, Deus. Conhecido como Bereshit, né? O livro de onde conta a história de onde todas as coisas começou. O livro de Gênesis traz a história de todos do início de tudo. Capítulo 37. Hoje é Dia dos Pais, você diz que tem a ver. E enquanto os irmãos acham aí rapidinho, hoje como é o Dia dos Pais, e a gente vendo aqui, os irmãos se emocionando, né? O meu pai não morreu. Eu tenho um pai até hoje. Eu estava lembrando, ele me abandonou, tinha um mês de nascer. Eu cresci em 46 anos. Ele nunca foi. Ele nunca disse para mim que me amava. Ele nunca ligou para mim. Para ele, eu acho que eu não existo. Ele tem mais uns 12 filhos. Meu Deus. E eu fui criado com uma mãe, pai, uma mulher, como você já sabe a história, enfrentando um câncer. Mas ela foi. Aleluia. Não tive um carinho, um abraço. Não tive oportunidade de estudar. Pois com 8 anos de idade, minha mãe está aqui, sua caneta, é uma enxada, uma foice, é meio de sobrevivência para você. E eu cresci dentro da cana. Quem conhece a usina Serra Grande sabe. Eu nasci no engenho chamado Bela Rosa, da usina Serra Grande. Acabei de me criar dentro da cidade de São José da Laje. Aleluia. Vim para a União dos Palmares depois, acabei na usina Lajinha. E com 10 anos comecei a viajar para as usinas, Pernambuco, para manter minha família, minha mãe, meus irmãos. Minha mãe casou-se com outro, teve mais ou menos uns 14 meninos, 4 barrigadas de 2. Meu Deus. Então eu fui pai logo cedo. E meus irmãos tudo. Glória Saí da a Deus. casa da minha mãe com 30 anos de idade, quando minha mãe estava aposentada, dentro de uma casa. Eu disse, agora eu vou fazer minha vida. Conheci essa princesa, Amém. Glória a casei Deus. com ela. Isso é uma moto que vai separar a gente. Oh, glória a E olha Deus. que eu vou lutar com a moto. Todo dia ela mesmo estava doida. Eu digo, aqui não, você não vai levar não. Vai deixar eu sozinho? Sou pai, rapaz, tem um menino aí lindo desse aí, olha, 2 anos. Né? Digo a minha filha, hoje ela tem 15 anos, completou esse mês. Tenho o meu filho, e às vezes olho para eles, eu disse para ela, estuda com o pai, que vai correr, Amém. que vai Glória a batalhar Deus. por ti, Amém. que não vai dar para você uma Land Rose, mas assim, tem feijão e tem pão. E de vez em quando puxa rango de orelha, mas é pai presente, porque nós amamos. Pai que ama, vez puxa a orelha, é por aqui, porque nós trilhamos caminho que eles ainda não trilham. É verdade. Se um dia seu pai puxar a sua orelha,
Fica caladinho, baixa a cabeça. glória a Deus. Não tenta enfrentar não, porque tem hora que eu vejo o filho, não venha não, pai, senão eu pego, senão eu saco. Não faz isso não. É bem assim. É porque teu pai te ama. Ele quer o teu bem. Glória a Deus. Ele cuida de você. Então entenda isso. Amém. Vamos meditar aqui na palavra. Aleluia. Gênesis capítulo de número 37. Diz assim. Capítulo de número 2. Somente a parte B. Sendo José jovem ainda, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, José trazia má notícia deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Sempre adorando a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, você aqui bem breve, sucinto naquilo que vou pregar. Os irmãos conhecem a história. É uma história bela, uma história linda. A Bíblia Sagrada diz que, só para nós entendermos o texto, que quando Jacó ele sai da casa de seus pais ainda fugitivo, ele vai para a casa de seus parentes, e a Bíblia diz que no meio do caminho Jacó ele se depara em um determinado lugar onde tinha os pastores, e naquele lugar, na beira, próximo àquele poço, a Bíblia diz que um grupo de pastores que estava ali, dando de beber ao rebanho, Jacó se aproxima mais ou menos, fica por ali, de repente uma moça muito bela, muito bonita, ela aparece com um rebanho para dar de beber, só que os pastores, eles por ser um pouco cruéis, pastores maus, eles ali começaram agora, primeiramente, dar de beber ao seu rebanho, e não ao rebanho de Rebeca, de Raquel, por ela ser mulher. E a Bíblia diz que Jacó, vendo ela, amou, se apaixonou. Era amor à primeira vista, a ponto de que a partir daquele momento, Jacó ficou tão apaixonado, que ele se revela para aquela moça, dizendo que era filho, era de Rebeca, que vinham da casa dela, por uma situação. Ele conta a história, e a Bíblia diz, querido, que ele chegando tão apaixonado na casa do pai de Rebeca, de Raquel, a Bíblia diz, querido, que ele passa a amá-la, só que no dia de dá-la para o casamento, a Bíblia diz que o costume não era dar a filha mais nova, era a filha mais velha. Então, agora, Labão vai pegar Lia e vai dar para Jacó. Quando ele percebe que não era Raquel, que ele tinha sido enganado, ele trabalha mais 7 anos, e a Bíblia diz que ele casa com Raquel. Ele casando com Raquel, ele agora tem Lia, e a Bíblia diz que Raquel, por ela não gostar da sua irmã, por ela odiá-la, por causa de que ela dava-lhe filho, a Bíblia diz no capítulo 30 do Gênesis, que Raquel coloca Jacó na parede e diz: dá-me filho, senão eu morro. E a Bíblia diz que ali Jacó olha para ela e diz assim: estou eu em lugar de Deus. É daí que nós vamos ver a história. Então há uma guerra entre Raquel e Lia. Só que a Bíblia diz que Lia era tinha uns olhozinhos meio um pouco turvo, tinha uma aparência bonita, não era uma moça tão exuberante como Raquel. Deus agora fecha a madre de Raquel e abre a madre de Lia.
Lia começou a dar filho a Jacó. E nós vimos a história que Jacó, ele teve mais ou menos 12 filhos. E o mais novo, o mais moço, melhor dizendo, nós vamos entender que era o filho já da sua velhice, era José. José nasce em um período em que Jacó passa a amá-lo. Quando José nasceu, Jacó tinha um carinho tremendo. Primeiro porque ele era filho da sua velhice. Segundo, porque era filho da mulher que ele mais amava. E a Bíblia diz que ele vai demonstrando aquele carinho, aquele amor. Só que os irmãos de José começam a notar, começam a observar que Jacó tem um amor mais do que por eles outros. O amor de Jacó por José era demonstrado, era notado dentro da sua casa. E a Bíblia diz, querido, que os seus irmãos passaram a odiar de uma maneira terrível. Só que José tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele conta para seus irmãos, dizendo que teve um sonho, que estava no campo, e o seu molho se levantava e ficava em pé, e os molhos dos seus irmãos se curvavam perante ele. Aí os irmãos deduziram, dizendo: será que ele vai reinar sobre nós? Será que ele vai reinar sobre nós? E a Bíblia diz que eles passaram a odiar mais ainda. Jacó faz uma túnica de várias cores, de manga comprida, e dá para José. José agora está dentro da casa de Jacó, e José se destacava entre seus irmãos, a ponto de que todos aqueles que chegavam, pastor, na casa de Jacó, notavam a diferença entre os irmãos de José e José. A túnica de várias cores dava uma posição a José mais elevado. José se destacava entre seus irmãos. E bem verdade é que todos aqueles que se destacam na vida vão sofrer perseguição. Se você não quer sofrer, se você não quer ser invejado, se você não quer ser visto, não se destaque. No dia em que Deus decidir te destacar no meio dos seus irmãos, algumas pessoas vão começar a olhar para você diferentemente. Isso não é diferente na vida de José. Os irmãos passaram a lhe odiar, passaram a lhe perseguir, já não falava pacificamente com ele. E José está vivendo um cenário dentro da casa de seu pai totalmente terrível, porque ele passava, seus irmãos não falavam com ele. Só que a Bíblia diz que José vai ter um segundo sonho. Ele tem um sonho que a lua e o sol e as 11 estrelas se inclinam perante ele. Quando ele conta para o seu pai, os seus irmãos odeiam muito mais. E a Bíblia diz que os seus irmãos tinham inveja. Perceba que quando foi contado para Jacó, a Bíblia diz que ele guarda isso consigo no seu coração. Mas os seus irmãos passam a odiar, a ponto de que os irmãos começam a odiar mais ainda. E a Bíblia diz que José trazia má notícia. Eu li para os irmãos. José trazia má notícia, ou seja, dos filhos de Bila, dos filhos de Zilpa, porque José caminhava junto com ele, ia apacentar com ele. Só que depois que José ganhou a túnica, José já não apacentava mais, já não andava com ele. José, ele agora estava com um tipo de alguém que fiscalizava. Então a Bíblia diz que os filhos de Zilpa e também de Bila pegaram o rebanho e foram lá para Dotã. E a Bíblia diz, querido, que Jacó chama José e diz: José, meu filho, vai ver como está os teus irmãos e me traga no